Um milionário fica impactado ao ver mendiga negra abraçando seu filho doente no hospital. Lucas entrou arrastando os passos pela recepção fria do hospital. O tic-tac dos relógios, o cheiro forte de remédio e o burburinho baixo das enfermeiras não combinavam em nada com o mundo de luxo e controle que ele tinha lá na mansão. Mas era ali que sua mãe estava, à beira do fim, e por mais que ele quisesse negar, aquele ambiente o cutucava, arrancava do seu casulo de dinheiro e distância. Foi então que ele viu, no corredor, perto da ala pediátrica, uma mulher negra com roupas sujas e puídas abraçava seu filho fininho e pálido, como quem tenta segurar a vida com as mãos trêmulas. O menino tossia, arfava, os olhinhos enormes arregalados na dor. E ela não largava. Sussurrava palavras tão baixas que nem Lucas conseguiu entender direito. O abraço era pesado, desesperado, tão diferente de tudo que ele já tinha conhecido. O rosto daquela mulher, marcado pela fome, cansaço, mas cheio de uma. Foi nessa hora que algo estranho aconteceu. O menino cuspiu uma gosma escura, começou a tremer, e a mãe agarrou ele com tanta força que parecia. Mas algo dentro dele não deixou. Voltou a olhar para aquela mulher, para o filho dela, para aquela cena dolorosa que parecia ter saído de outro mundo. Quem é ela? Pensou. E pela primeira vez em anos, a vida confortável e vazia que ele construiu para se esconder do mundo parecia desmoronar bem ali, dentro daquele hospital. E aquele abraço ficou martelando na cabeça de Lucas como uma promessa não dita. A promessa de uma mudança que ele ainda não sabia aceitar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava tão imerso na cena que nem percebeu quando o batimento cardíaco da mãe começou a acelerar. Ele estava preso a um momento que parecia interminável, mas a realidade logo se impôs. O olhar da mulher negra sobre seu filho, cheio de pânico e amor, era intenso. E isso o puxava para perto. Mas tudo mudou em um instante. Um grito ecoou pelo corredor. Ele não pode morrer! Não agora! Aquela exclamação rasgou a tranquilidade do lugar. Lucas virou-se para encontrar a fonte do desespero. Uma enfermeira vinha correndo, a expressão tensa como uma corda prestes a estourar. A mulher e seu filho pareciam esquecer que estavam em um hospital. Tudo o que importava era aquela conexão frágil e desesperada entre eles. E de repente a cena virou um caos. Outro médico se juntou à enfermeira, e eles começaram a agir rápido, as vozes misturadas em gritos técnicos enquanto tentavam salvar o menino. O coração de Lucas disparou. Ele sentiu uma pressão no peito, um nó na garganta. Aquela mulher tão cheia de vida e amor estava prestes a perder tudo. Mas a verdadeira reviravolta veio logo depois. Assim que a equipe médica chegou perto do menino, uma pequena etiqueta azul se desprendeu da roupa da mulher, caída no chão. Lucas se abaixou instintivamente para pegar o objeto.
Era um cartão que parecia antiquado, mas ainda brilhando com certa energia. Quando olhou de perto, viu que havia algo desenhado. Uma árvore, suas raízes profundas e suas folhas verdes. Mas foi o nome escrito embaixo que fez seu sangue gelar. Maíra. Ele congelou. Maíra? Isso não podia ser. A mesma Maíra que ele conhecia da mansão? Uma empregada que sempre estava por perto, mas que ele nunca prestou atenção? Sua mente travou em um labirinto de confusão. Como ela estava ali? Aquela mulher estava cuidando do filho dela e a conexão era palpável. Mas como Lucas nunca percebeu? O glamour de sua vida blindava a realidade que havia ao seu redor. O olhar dos médicos atrás dele se tornava mais sombrio. Precisamos de um desfibrilador! Rápido! Um outro grito. Tudo parecia girar em torno dele. Uma vida inteira de ignorância estava desmoronando bem ali, enquanto o desespero se espalhava no ambiente. Ele olhou para a mulher em pânico, e a dor dela parecia se enraizar nele de uma forma que ele nunca pensou ser possível. Mas então, num momento de estrondo, a mãe do menino começou a tremer, e seu olhar atravessou o corredor. Ela fixou seus olhos em Lucas, e por um instante ele sentiu algo que o deixou em choque. A conexão não era apenas empatia. Era como se ela o estivesse reconhecendo, e ao mesmo tempo uma sombra de dor surgiu em seu olhar. O que ela sabia? O que estava prestes a se revelar? O monitor começou a apitar, os médicos chegaram mais perto. Ele estava paralisado. Todo o seu mundo confortável estava ruindo, e o que restava era a verdade nua e crua. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou. Mas a resposta estava prestes a se desvelar, e o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu V? E mais importante, o que ele faria com tudo isso? Lucas estava paralisado. Todo seu mundo confortável estava ruindo, e o que restava era a verdade nua e crua. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou. Mas a resposta estava prestes a se desvelar, e o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu verdadeiro laço com aquela mãe? E mais importante, o que ele faria com tudo isso? Um grito estrondoso cortou o ar. Não, não, por favor! A mãe do menino estava em desespero. Seu corpo tremia, e Lucas percebeu que a agonia dela atingia seu próprio coração. Ele queria correr, queria ajudar, mas estava preso naquela revelação sufocante. O cartão com o nome Maíra estava em sua mão, pulsando como uma voz que o chamava. E então, no meio do caos, a atenção da mulher se voltou para Lucas. Seus olhos, uma mistura de pânico e reconhecimento, permeavam o ar com uma intensidade surpreendente. Você! Ela gritou, a voz desafinada, como se o temor a fazia perder o controle. Você precisa saber, ele é seu irmão. O mundo de Lucas desabou. As palavras dela ecoaram como um trovão em sua mente. Aquele menino magro e pálido, com a vida escapando entre os dedos da mãe, era sua família? Ele mal tinha conhecimento de uma existência que sempre esteve tão próxima. O que você está dizendo? Ele mal conseguia formular as palavras. Um turbilhão de emoções o inundava. A mulher, lutando contra as lágrimas, tentou se aproximar, mas a enfermeira segurou, implorando que ela se afastasse. Lucas queria entender, mas tudo o que ele sentia era um nó de confusão. Ele só conhecia Maíra como uma funcionária da casa, alguém a quem nunca olhou nos olhos. Como poderia ser sua irmã? Eles nunca te contaram. Eu não pude fazer nada.
Mas você tem que saber a verdade. A mulher ergueu o braço, apontando com um gesto frenético para Lucas, queimando a própria dor em sua expressão. Seu pai, ele fez isso. Ele separou nossas vidas. A voz dela estava agora cheia de uma autoridade desesperada. Os médicos lutavam para estabilizar o menino, correndo com equipamentos, mas Lucas não conseguia desviar o olhar da mulher que afirmava ser sua irmã. A conexão era visceral. O olhar dela, cheio de amor e dor, o atravessava como uma flecha. Havia algo mais sobre sua família que ele nunca soube. Por quê? Por que não me disseram? A indignação fervia em seu peito. Sua mãe, ela não me quis que você soubesse, Lucas. Ela tinha medo dos segredos que seu pai escondeu. Mas você precisa entender. Ele não é apenas um menino doente. Ele é seu sangue. A mulher estava completamente saída de si. Mas havia uma verdade crua em suas palavras, que ressoava profundamente dentro de Lucas. O monitor do menino apitou de forma frenética. Precisamos de mais compressões, gritou o médico, e a pressão cresceu no peito de Lucas. Ele olhou para a cena, para a mulher desesperada sendo contida, e para a vida que estava sendo sulfúrico no ar. Uma nova onda de tormento tomou conta dele. Não era só o amor que ele testemunhava entre aqueles dois. Agora, era uma culpa e um legado de segredos que se formavam ao seu redor. Ele percebeu que, naquele instante, tudo ao seu redor parecia se desmanchar. A vida que ele conhecia desmoronava em fragmentos. Uma esperança de rever seu irmão. E a revelação do que seu pai havia feito estavam dançando entre a luz e a sombra. O foco de Lucas se intensificou cada vez mais na mulher que clamava por uma união que nunca existiu. E as perguntas se amontoaram, pesadas e traiçoeiras. O que ele faria agora? E mais importante, como salvariam aquele menino? E enquanto o desenrolar do momento pairava no ar, Lucas sentiu que seu caminho jamais seria o mesmo. Qualquer que fosse sua decisão, o peso daquela revelação se tornaria um novo fardo em seu coração, agora inquieto. Lucas estava paralisado. Todo o seu mundo confortável estava ruindo, e o que restava era a verdade nua e crua. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou. Mas a resposta estava prestes a se desvelar, e o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu verdadeiro laço com aquela mãe? E, mais importante, o que ele faria com tudo isso? Um grito estrondoso cortou o ar. Não! Não, por favor! A mãe do menino estava em desespero. Seu corpo tremia, e Lucas percebeu que a agonia dela atingia seu próprio coração. Ele queria correr, queria ajudar, mas estava preso naquela revelação sufocante. O cartão com o nome Maíra estava em sua mão, pulsando como uma voz que o chamava. Os médicos agora se moviam como vultos, suas expressões de foco intenso, iluminadas pelas luzes frias do hospital. Mais gritos, mais instruções! Desfibrilador! Rápido! E enquanto o som da sirene governava o ambiente, Lucas viu os olhos da mulher se fixarem em algo atrás dele. Um novo eco de dor, agora direto em sua direção. Lucas! Você precisa entender! Ela se esforçava para se aproximar, mas as enfermeiras a seguravam, forçando-a a se manter à distância. E neste instante, um lampejo de luz cruzou a sala, seguido de um brilho intenso que chamou a sua atenção. Era um homem, alto e de terno escuro, um estranho entre as sombras dos médicos. O sujeito estranhamente se aproximou do tumulto e, em um movimento furtivo e impetuoso, agarrou o cartão que Lucas ainda segurava.
Era como se o tempo tivesse desacelerado, colocando cada segundo sob uma lupa inclemente. O homem segurou o cartão em sua mão. Este menino não é apenas seu irmão. Ele olhou direto nos olhos de Lucas, em uma conexão que parecia cortante, como se soubesse mais sobre sua história do que ele mesmo. A mãe do menino soltou um grito agudo ao reconhecer o homem. Você, o que está fazendo aqui? Sua voz era de pânico puro, e Lucas sentiu a tensão reverberar pelo ar. A atmosfera mudava abruptamente. Você sabe que precisa se afastar, a enfermeira gritava. Mas era tarde demais. Ele precisa saber a verdade. O homem respondeu, desafiando a segurança do hospital com uma certeza eletrificante. Lucas ficou atordoado, incapaz de processar a dinâmica se desenrolando. O homem parecia à vontade com a confusão, as luzes do hospital refletindo um ar de malícia em seu olhar. Eu sou seu pai, ele proclamou, e o impacto da revelação cortou como uma lâmina. Lucas ficou paralisado, o ar lhe faltou. O que ele havia ouvido estavam sonhos e pesadelos emaranhados. A mulher à beira do desespero, sua mãe, também congelou. Não! Você não pode estar falando sério! Ela gritou, quase como uma súplica. Os médicos ainda lutavam para estabilizar o menino. Precisamos de mais compressões! Berrou alguém. Mas Lucas estava preso naquela revelação. Seu verdadeiro pai ali, em frente a ele. E ele nunca soubera. Que segredos estariam escondidos sob as camadas de mentiras? O controlador de sonhos e de toda a sua vida havia se revelado de uma forma que ele nunca imaginou. O que isso significava? O homem que ele nunca conheceu não apenas se apresentava como pai, mas estava diretamente ligado ao sofrimento que observava diante de si. Os murmúrios na sala só intensificavam a sensação de caos. Olhares se cruzavam. As enfermeiras trocavam sussurros, e Lucas sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu nunca soube, ele murmurou, seus pensamentos agora girando como uma tempestade avassaladora. Por quê? Porque sua mãe tinha medo. Medo de que você ficasse como eu. A revelação era dura. Uma verdade cortante que parecia desencadear um vendaval de emoções dentro dele. O que ele faria com tudo isso? O que aconteceria com seu irmão? A conexão que ele sentia à distância começava a se extinguir, transformada em algo que nunca deveria existir. E o eco da frase que ele ouviu da mulher, ele é seu sangue, agora martelava em sua mente com um novo peso. O coração disparado, Lucas percebeu que as consequências daquela noite seriam profundas e duradouras. As perguntas continuavam chegando, cada vez mais pesadas. O sonho idealizado de uma família perfeita estava se desintegrando, e a única coisa que restava era a urgência de salvar aquele menino, agora entrelaçada ao desespero de descobrir sua verdadeira herança. E ao olhar para a figura do homem que se dizia seu pai, Lucas sentiu que nada mais seria como antes. O próximo ato era incerto, mas sua vida, como ele conhecera, estava agora irremediavelmente alterada. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou, mas a resposta estava prestes a se desvelar. E o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu verdadeiro laço com aquela mãe? E mais importante, o que ele faria com tudo isso? Ele precisa saber a verdade! O homem proclamou e a sala parou. Lucas olhou para o homem em estado de choque. Seu pai, mas ele não era apenas uma sombra no seu passado? Ele não o conhecia.
Como poderia ser tão próximo e tão distante ao mesmo tempo? A mulher negra ao seu lado estremeceu. Seu rosto se contorceu entre o alívio e o desespero. Lucas, não! Ele não pode saber disso agora! Sua voz ecoou pela sala, mas a afirmação do homem tinha um peso que não poderia ser ignorado. Você não entende! Ele precisa saber! Todos precisam saber a verdade! O tom de urgência dele fazia o ar vibrar. Lucas se sentiu perdido, como se estivesse em um pesadelo em que ele não conseguia acordar. O menino estava lutando pela vida, e ali, ao lado dele, estava o homem que poderia ser a raiz de toda a sua dor. Mas, antes que pudesse processar, outro som cortou o ar da sala. Um barulho estrondoso ressoou, e a porta da UTI se abriu com um estrondo. Uma equipe de segurança irrompeu, uniformes alinhados e expressões severas. "O que está acontecendo aqui?" gritou um dos seguranças, seu tom não admitindo contestação. O pânico se espalhou. "No que você está se metendo?" O homem interno se virou para a segurança, a confiança ainda em seu rosto, mas as mãos levemente trêmulas. Ele parecia menos seguro agora, menos imbatível. Os olhos da mulher negra se arregalaram, e cada sombra de esperança sumiu instantaneamente. "Esse homem não pode estar aqui." Uma enfermeira se lançou à frente, seu olhar desesperado em direção a Lucas. "Ele não pode interferir. A vida do menino está em jogo." O coração de Lucas disparou. As palavras da enfermeira ressoaram com a gravidade da situação. Ele olhou de volta para o menino, que parecia desvanecer a cada segundo. E o homem que afirmava ser seu pai, o que ele estava fazendo realmente? Então, um dos seguranças se virou para Lucas. "Você, filho, se afaste desse homem. Não se deixe envolver. Ele não é o que você pensa." E aí, tudo se transformou em um turbilhão. O homem começou a gritar. "Vocês não sabem! Não sabem quem eu sou! Sou o único que pode salvar o menino!" Sua voz estava alta e cheia de desespero. A mulher balançava a cabeça, lágrimas correndo por seu rosto. "Está louco!" ela gritou. "Mas alguém terá que pagar por isso! Meu filho não pode sofrer mais!" E nesse momento, a realidade do que estava acontecendo começou a desmoronar sobre eles. Os seguranças avançaram e o homem começou a recuar, quase como se estivesse prestes a ser capturado. "Não, escutem. Ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele só quer acabar com nosso legado." As palavras dele provocaram uma onda de murmúrios e sussurros pela sala. O médico, agora perdendo a paciência, gritou com firmeza: "Todos se acalmem. Precisamos focar na criança. Essa discussão não ajuda ninguém." Mas Lucas não conseguia mais ouvir. Ele olhava para o rosto do homem, cada vez mais tenso e descontrolado. E então, de repente, uma enfermeira gritou. O monitor do menino começou a emitir um sinal contínuo, e a cor do seu rosto ficou pálida. Lucas olhou para a mulher e sentiu o desespero transbordar. Lembrou-se de cada instante daquela vida que ele pensava conhecer. Um segundo depois, uma explosão de som. A porta da sala se abriu novamente, e a figura de um homem entrou, carregando um papel na mão. Ele parecia aflito, e ao olhar para Lucas e para o menino em estado crítico, o ar ficou pesado. "Precisamos falar, Lucas. Você deve saber a verdade sobre sua família, e não apenas sobre ele." Os olhos de Lucas se arregalaram. O que mais poderia destrinchar? O que seria eles esconderam dele? Isso exigia mais respostas. Ele precisava saber. E em meio ao caos, uma ideia passou pelo seu coração. "O que você quer dizer com isso?" Ele não fazia ideia da tempestade que estava prestes a se formar. Um redemoinho de revelações que poderia mudar tudo o que ele sabia.
E ali, em meio ao desespero e à urgência, ele percebeu: o mundo já não fazia sentido, e tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar de uma vez. Lucas estava paralisado. Todo o seu mundo confortável estava ruindo, e o que restava era a verdade nua e crua. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou. Mas a resposta estava prestes a se desvelar, e o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu verdadeiro laço com aquela mãe? E mais importante, o que ele faria com tudo isso? Anne precisa saber a verdade, o homem proclamou, e a sala parou. Lucas olhou para o homem em estado de choque. Seu pai? Mas ele não era apenas uma sombra no seu passado? Ele não o conhecia. Como poderia ser tão próximo e tão distante ao mesmo tempo? A mulher negra ao seu lado estremeceu. Seu rosto se contorceu entre o alívio e o desespero. Lucas, não! Ele não pode saber disso agora! Sua voz ecoou pela sala, mas a afirmação do homem tinha um peso que não poderia ser ignorado. Você não entende. Ele precisa saber. Todos precisam saber a verdade. O tom de urgência dele fazia o ar vibrar. Lucas se sentiu perdido, como se estivesse em um pesadelo em que ele não conseguia acordar. O menino estava lutando pela vida, e ali, ao lado dele, estava o homem que poderia ser a raiz de toda a sua dor. Mas antes que pudesse processar, outro som cortou o ar da sala. Os olhos de todos se viraram para a porta, onde um grupo de pessoas entrou correndo. Eram homens de terno, com expressões sérias e um ar intimidador. Um deles, mais velho e com um olhar penetrante, gritou: "Ele é um criminoso! Não deixem que se aproxime da criança!" O clima mudou repentinamente. "Aguarde! O que você está dizendo?" Lucas perguntou, sua voz cheia de confusão. O homem se virou para o mais velho. Sua expressão de pânico agora transparecia. Eu não sou um criminoso! É mentira!" Ele tentava se explicar, mas a situação estava escapando do controle. Mas a mulher negra, seus olhos cheios de dor e determinação, não recuou. "Precisamos fazer algo! Ele pode ser a única chance do meu filho!" O grito dela ecoou, mas a entrada daqueles homens impunha um silêncio pesado. Lucas estava paralisado. Sentiu o desespero se espalhar ao seu redor como uma nuvem escura. "O que vocês querem?" perguntou um dos seguranças, seu tom autoritário agitando ainda mais a tensão no ar. Os homens de terno se aproximaram, e o mais velho, com um olhar que poderia perfurar aço, falou: "Aquela criança é parte de um plano muito maior do que você imagina. E esse homem," ele apontou para o pai de Lucas, "não deveria estar aqui. Ele está ligado a tudo isso." "Do que você está falando?" Lucas perguntou, agora angustiado. O homem enfurecido sussurrou: "É uma mentira. Eu não fiz nada." Mas a segurança não parecia convencida. O mais velho olhou para Lucas, o rosto carregado de um pesar que misturava compaixão e urgência. "A verdade é muito mais obscura, Lucas. Você precisa saber que esse menino não é quem você pensa que ele é." Um frio percorreu a espinha de Lucas, e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. "Que você quer dizer com isso?" chamou, lutando para entender. A mulher ao seu lado, agora com as mãos trêmulas, fixou o olhar nele. "Lucas, eu não sei o que pensar, mas não posso deixar que ele morra." Nesse momento crucial, o grupo da segurança avançou. Um dos homens puxou um objeto do bolso, um documento com uma foto. Lucas se aproximou e viu seu próprio rosto. Mas ao lado dele havia uma assinatura. "O que é isso?" "O que vocês estão tentando me mostrar?"
O homem mais velho balançou a cabeça. O menino é seu irmão, mas ele é fruto da mesma coisa que fez sua mãe afastá-lo de vocês. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito mais sinistro. Sinistro? As palavras cortaram como uma faca. O que você está tentando insinuar? Lucas se virou para seu pai, em busca de respostas, mas o homem apenas olhou para baixo, como se lhe faltasse coragem. A verdade vai doer, meu filho, e não é fácil de aceitar. Então me diga, o que está acontecendo? Lucas estava à beira do colapso, sentindo seu mundo desmoronar em um abismo sem fim. O homem mais velho respirou fundo. Há segredos que vocês não conhecem, segredos que envolvem pessoas poderosas, uma dívida de sangue. Como isso pode ser? Gritou a mulher negra, a voz dela se unindo ao desespero. E nesse instante, o monitor do menino emitiu um sinal agudo e todos congelaram. O barulho de sirene se aproximando ecoou pelo corredor e Lucas sentiu tudo ao seu redor girar, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Vocês têm que ir! Alguém gritou e a sala se transformou em caos. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um barulho estrondoso irrompeu da porta principal e uma figura bem conhecida adentrou a sala. Era sua mãe, cabelos bagunçados, com uma expressão de terror e desespero que nunca sobraram dela. Lucas! Não! Você não pode acreditar neles! E tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. O tempo congelou, os olhos de Lucas se arregalaram. O que mais ela sabia? E enquanto a sala mergulhava na confusão, Lucas percebeu que a cada batida do seu coração, a verdade prometia ser mais devastadora do que ele poderia imaginar. O peso das revelações estava prestes a desmoronar a última construção da vida que ele conhecia. A sala parecia um furacão. Lucas estava paralisado. Sua mãe, com os olhos arregalados e a respiração acelerada, olhou para o homem que dizia ser seu pai. O caos se desenrolava, gritos misturados com sirenes e o coração dele batia acelerado. Ele não podia acreditar. Não ali, não daquele jeito. Lucas, você não pode ouvir isso agora! Sua mãe implorou, a voz embargada, como se tentasse proteger o filho de uma verdade insuportável. Mas o olhar do homem, que se disse pai, era mais intenso, mais verdadeiro. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Tudo isso pode ser mentira! Ela continuou, mas a insegurança em sua voz contradizia suas palavras. Mentira? O homem deu um passo à frente, sua presença como um trem descontrolado. Tudo o que eu fiz foi para proteger você, para proteger a verdade. Seus olhos fixaram-se nos de Lucas, e por um breve momento havia uma conexão, um verdadeiro pedido de compreensão. Então o menino na maca emitiu um grito agudo. O som cortou a conversa. Lucas voltou a atenção para ele. O monitor apitava num ritmo frenético e as enfermeiras correram para ajustá-lo. Mas enquanto isso acontecia, Lucas sentiu algo estranho, um frio na espinha. A atmosfera mudava. Ele não entendia, até que uma sombra passou pela porta. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e os olhos cheios de determinação entrou correndo. Era alguém que Lucas nunca esperava ver naquele lugar. Eu não posso acreditar que você está aqui! Gritou a mulher. Sua voz era um grito de socorro misturado a desespero. Quem é ela? Lucas sussurrou, sem mesmo se dar conta de que sua pergunta ecoava pelo corredor. Ela é parte disso! O homem interno apontou como se tentasse justificar alguma coisa. Ela fazia parte do plano.
O olhar da mulher se cruzou com o de Lucas, e foi como se tudo em volta congelasse. Lucas, escute-me! Ela ergueu as mãos, como quem tentava defender-se de um ataque. Há segredos que vão além do que você pode imaginar. Segredos que sua mãe não lhe contou. Segredos? Que segredos? Lucas mal conseguiam pronunciar as palavras, o terror se infiltrando em sua voz. A mulher respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, começou a falar. Lucas, seu pai, e antes que pudesse terminar, um estrondo. A porta do hospital foi arrombada. 2 homens mascarados entraram, armados e com olhares furiosos. A cena se transformou em um verdadeiro pânico. A mulher gritou e se jogou para o lado, enquanto os seguranças tentavam conter os invasores. É agora! Não deixem que eles levem a criança! Um dos homens gritou e a adrenalina disparou. O caos tomou conta. Lucas se sentiu paralisado, mas uma das enfermeiras agarrou seu braço e o puxou. Vamos! Rápido! Ele olhou de relance para sua mãe, o rosto pálido. O homem que dizia ser seu pai ainda estava em pé, olhando para os invasores com uma mistura de medo e determinação. Você não pode levar ele! Gritou. Mas os homens já se aproximavam. Lucas, vá! Agora! Sua mãe puxou e ele correu sem saber que decisões terríveis estavam prestes a ser tomadas. Nesse momento, um dos homens quebrou a barreira de segurança e puxou uma faca. Era como uma cena de filme, mas a realidade era muito mais brutal. A tensão pairava, o ar pesado, com medo palpável. E um grito, estrondoso. O eco ressoou pela sala e o mundo de Lucas girou. Ele se virou a tempo de ver um dos homens, longe derrubando a mulher que acabava de entrar. Você não devia ter vindo! A voz de seu pai ecoou e a fúria tomou conta. A confusão era total, mas a verdade que Lucas acabava de descobrir estava prestes a ser enfraquecida. Ainda mais. Ele é seu irmão? Seu pai? Perguntou uma enfermeira, mas o pânico tomou conta dele. Ele não podia pensar. E o menino na maca? O desespero tomou conta e tudo o que ele conhecia desmoronava. As revelações sobre o que realmente estava acontecendo, sobre quem eram aquelas pessoas, não importavam mais. Ele pensou apenas em salvar seu irmão. E talvez essa era a única verdade que poderia enfrentar. O som da sirene se aproximou, mais gritos ecoaram. E Lucas sentiu que estava perdendo o controle. O que estava acontecendo? E quem realmente era seu pai? O controle da narrativa estava mudando e o peso da revelação que ele poderia enterrar em sua mente não desapareceria. Ele só sabia de uma coisa. A cada segundo, tudo ficava mais complicado e mais perigoso. E a única pergunta que o atormentava era: até onde ele iria para salvar o que ainda poderia restar de sua família? Lucas estava paralisado. Todo o seu mundo confortável estava ruindo, e o que restava era a verdade nua e crua. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou. Mas a resposta estava prestes a se desvelar. E o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu verdadeiro laço com aquela mãe? E mais importante, o que ele faria com tudo isso? Ele precisa saber a verdade, o homem proclamou, e a sala parou. Lucas olhou para o homem em estado de choque. Seu pai? Mas ele não era apenas uma sombra no seu passado. Ele não o conhecia. Como poderia ser tão próximo e tão distante ao mesmo tempo? A mulher negra ao seu lado estremeceu. Seu rosto se contorceu entre o alívio e o desespero. Lucas, não! Ele não pode saber disso agora! Sua voz ecoou pela sala, mas a afirmação do homem tinha um peso que não poderia ser ignorado. Você não entende. Ele precisa saber. Todos precisam saber a verdade.
O tom de urgência dele fazia o ar vibrar. Lucas se sentiu perdido. Como se estivesse em um pesadelo em que ele não conseguia acordar. O menino estava lutando pela vida, e ali, ao lado dele, estava o homem que poderia ser a raiz de toda a sua dor. Mas, antes que pudesse processar, outro som cortou o ar da sala. Os olhos de todos se viraram para a porta, onde um grupo de pessoas entrou correndo. Eram homens de terno, com expressões sérias e um ar intimidador. Um deles, mais velho e com um olhar penetrante, gritou: "Ele é um criminoso! Não deixem que se aproxime da criança!" O clima mudou repentinamente. "Aguarde! O que você está dizendo?" Lucas perguntou, sua voz cheia de confusão. O homem se virou para o mais velho. Sua expressão de pânico agora transparecia. Eu não sou um criminoso! É mentira!" Ele tentava se explicar, mas a situação estava escapando do controle. A sua olha cheia de dor e determinação não recuou. "Precisamos fazer algo. Ele pode ser a única chance do meu filho." O grito dela ecoou, mas a entrada daqueles homens impunha um silêncio pesado. Lucas estava paralisado. Sentiu o desespero se espalhar ao seu redor, como uma nuvem escura. "O que vocês querem?" perguntou um dos seguranças, seu tom autoritário agitando ainda mais a tensão no ar. Os homens de terno se aproximaram, e o mais velho, com um olhar que poderia perfurar aço, falou: "Aquela criança é parte de um plano muito maior do que você imagina. E esse homem," ele apontou para o pai de Lucas, "não deveria estar aqui. Ele está ligado a tudo isso." "Do que você está falando?" Lucas perguntou, agora angustiado. O homem mais velho balançou a cabeça. "A verdade é muito mais obscura, Lucas. Você precisa saber que esse menino não é quem você pensa que ele é." Um frio percorreu a espinha de Lucas, e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. "O que você quer dizer com isso?" chamou, lutando para entender. A mulher ao seu lado, agora com as mãos trêmulas, fixou o olhar nele. "Lucas, eu não sei o que pensar." "Mas não posso deixar que ele morra." A tensão aumentava, e de repente um novo barulho ecoou pela sala. Era uma explosão. Todos na sala olharam em direção à porta e, com horror, viram que algo havia sido arremessado. Um objeto metálico, com uma velocidade assustadora, atravessou o ar e atingiu uma das janelas, quebrando-a em 1000 pedaços. O som do vidro estilhaçando rolou como um trovão. Um dos homens de terno se jogou para o lado e o pânico tomou conta. Lucas ficou paralisado, com os olhos fixos na cena. As sirenes agora eram acompanhadas por outro som, bem mais grave. Desde dentro do corredor, homens da segurança do hospital apareceram, em grande número, fazendo uma barreira em volta de todos. "Fiquem todos onde estão!" gritou um dos seguranças, sua voz cortante. Ele fitou diretamente o homem interno, que parecia cada vez mais ansioso. "E você? O que diabos você está fazendo aqui?" O clima era de tensão insuportável, mas em meio à confusão, um grito cortou o ar. Era a mãe do menino. Seu rosto branco como papel. O pequeno estava começando a perder a consciência. O monitor emitiu um sinal contínuo e um médico se aproximou correndo. "Precisamos estabilizá-lo agora!" E a situação se transformou em um turbilhão. Lucas estava perdido em um mar de emoções. Olhava para o homem que dizia ser seu pai e se perguntava se estava realmente sendo honesto. Mas uma nova reviravolta veio. Os outros homens de terno, percebendo a gravidade da situação,
começaram a gritar em agonia. Ele não pode saber. Não agora. Vamos perder tudo. Um deles gritou e isso atingiu Lucas como um soco no estômago. O quê? O que vocês estão escondendo? Ele queria entender o que estava acontecendo. E então, com uma voz trêmula, a mulher negra sussurrou. Lucas, há mais. O menino, ele não é seu irmão. Ele é uma parte do passado que você nunca conheceu. Eles estão atrás de vocês, para que a verdade nunca venha à tona. O verdadeiro segredo é muito mais profundo. Você precisa decidir o que vai fazer. Tudo ao redor começou a girar. Lucas sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que ela disse mudava tudo. O menino não era seu irmão, mas ele tinha a cara de alguém que ele conhecia, e isso o aterrorizava. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas a vida dele, mas a de todos ao seu redor. E em meio ao caos, uma única pergunta martelava em sua mente. Até onde ele iria para proteger o que ainda restava da sua família? Lucas estava paralisado. Todo o seu mundo confortável estava ruindo, e o que restava era a verdade nua e crua. Ele tinha um papel na vida daquela mulher e daquele menino que ele nunca imaginou. Mas a resposta estava prestes a se desvelar, e o que viria a seguir o deixaria angustiado e cheio de perguntas. Qual era o seu verdadeiro laço com aquela mãe? E mais importante, o que ele faria com tudo isso? Lucas, há mais. O menino, ele não é seu irmão. Ele é uma parte do passado que você nunca conheceu. Eles estão atrás de vocês, para que a verdade nunca venha à tona. O verdadeiro segredo é muito mais profundo. Você precisa decidir o que vai fazer. As palavras dela ecoaram na mente de Lucas, como se um eco interminável estivesse reverberando na sala. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com violência e um grupo de homens armados entrou, suas expressões ferozes. O impacto era intenso e a sala, que antes pulsava com tensão, agora explodiu em caos. Todo mundo no chão, um dos homens gritou, e o pânico tomou conta. As enfermeiras gritaram e a mulher negra se atirou para proteger o menino. Suas mãos trêmulas cobrindo o corpo pequeno dela. Lucas ficou paralisado, seus pensamentos em chamas. Você, vem aqui! O homem armando fixou o olhar em Lucas, e uma onda de terror percorreu suas veias. Ele queria correr, queria ajudar, mas o desespero o mantinha colado ao chão. A mulher que entrara correndo, a que chamava a sua atenção, ficou no meio do caminho gritando para o homem armado. Não! Ele não se machucou! Ele é só uma criança! E em um segundo, o brilho em seus olhos se apagou. Ela se atirou à frente de Lucas, como se pudesse protegê-lo. O tempo pareceu desacelerar. Desse jeito você só vai fazer as coisas piorarem. Os gritos se intensificaram. Lucas estava prestes a entrar em ação, quando, inesperadamente, o homem que se dizia seu pai deu um passo à frente. Chega! Você não precisa fazer isso! Ele se dirigiu aos homens, mas havia uma ansiedade em sua voz que não passava despercebida. Foi aí que a mulher negra olhou fixamente para Lucas e gritou: "É agora! A verdade precisa vir à tona!" Em um movimento rápido, ela se ajoelhou, puxou uma pequena cápsula do bolso e, antes que alguém pudesse impedi-la, arremessou-a contra o chão. O que ocorreu a seguir foi um estrondo indescritível. Uma luz forte e ofuscante iluminou a sala inteira, e num instante todos foram lançados para trás, como se uma explosão tivesse ocorrido. O vidro da janela estourou, e um pano de fumaça cinza envolveu o ambiente, preenchendo-o de confusão. Lucas lutou para se levantar. A cena ao seu redor, uma misturada de gritos e caos. "Onde está o menino?"
Ele gritou. Precisava encontrá-lo, e a mulher havia sido sua última esperança. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele viu. O pequeno estava estirado no chão, e a madre havia se afastado. O que estava acontecendo? Ele correu até o menino, e as palavras da mulher ainda ecoavam na sua mente. Ele não é seu irmão. O que isso significava? Quando o ar se limpou o suficiente, Lucas finalmente conseguiu enxergar o verdadeiro horror. A mulher que antes se atirara para o proteger, agora estava ali, com o rosto pálido e um olhar perdido. Lucas, você precisa saber. Ela começou a falar, mas as palavras não faziam sentido. Foi então que o homem em seu terno, chamado de pai, gritou com um desespero que Lucas nunca vira antes. A verdade vai acabar com tudo. E ao dizer isso, ele puxou um revólver. Ali estava uma nova revelação, um novo terror. O que estava acontecendo? Um choque visceral o atingiu. Você não pode fazer isso! Sem pensar duas vezes, ele se lançou na frente da mulher. Um disparo ecoou pela sala e tudo escureceu. O silêncio dominou e quando a luz começou a retornar, Lucas se deu conta de que as respostas que tanto procurava estavam prestes a desvendar um novo mundo. Um mundo de mentiras e segredos muito mais profundos do que ele jamais poderia ter imaginado. As consequências desse momento mudariam tudo. E ele estava no centro de uma tempestade que apenas começava. Lucas caiu no chão, sentindo a dor perfurar seu peito enquanto o tempo parecia se arrastar. O disparo ecoou em sua mente como um ataque direto ao seu entendimento do que era família. Ele viu a mulher em pé na sua frente, seu corpo caindo lentamente, e o mundo ao redor desabando em gritos. Não! Ele gritou, a palavra soltando-se dele como um animal em desespero. A sala estava cheia de caos. A fumaça ainda se dispersava e os homens armados estavam em pânico, atordoados pela explosão da cápsula que a mulher lançara. Enquanto alguns se voltavam para salvar o menino, outros se agachavam, com medo. Mas Lucas não podia desviar o olhar. O sangue começava a escorregar pela camisa da mulher, e ele sentiu seu coração acelerar, batendo em um ritmo frenético. Mãe! Ele correu até ela, caindo de joelhos ao seu lado. O mundo inteiro desapareceu em meio àquela agonia, e ele sentiu uma onda de desespero. Por favor, não! Você tem que ficar bem! Os médicos estavam ao redor, mas mesmo com todo o impulso de urgência, os rostos eram uma mistura de determinação e medo. Ela precisa de ajuda. Precisamos de um cirurgião imediatamente. Uma enfermeira gritou. Lucas não se movia, seus olhos fixos naquele corpo que lhe dava vida, machucado, mas ainda cheio de amor. A mulher negra, que antes fora seu refúgio, estava tão perto de ele, e seus olhos refletiam aquela mesma dor. Você precisa ser forte, Lucas. O futuro depende de você agora. Sobre como você escolhe agir. As palavras dela cortaram por cima do som ensurdecedor da emergência, e ele percebeu o que ela queria realmente dizer. A verdade estava se revelando. O homem que afirmou ser seu pai começou a tremer. Ele nunca havia visto tamanha fragilidade em alguém que sempre foi encarado como indestrutível. Lucas, eu só queria proteger você. Todos nós. Não era para você saber de nada disso. Sua voz estava trêmula e Lucas quase poderia sentir a angústia dele tomá-lo. Proteger o quê? Dos segredos? Ele sentiu um nó na garganta, lutando contra as lágrimas. Você destruiu a minha vida.
Você me tirou tudo! E com um impulso de raiva e dor, ele se levantou, olhando em volta. A sala estava cheia de olhares atônitos e o clima estava tenso. Ele poderia sentir todo o peso daquelas vidas à sua volta. Lucas! A mulher negra se aproximou, ainda tremendo. Você é a única esperança que ele tem. Não podemos deixar que isso acabe aqui. E com as últimas forças, ela olhou para o menino estirado no chão, os olhinhos se fechando lentamente. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente. O que eles estavam enfrentando era mais que uma simples revelação. Era uma luta pela sobrevivência. Uma luta entre o que cada um tinha escondido e o laço que de alguma forma os unia. Os homens armados estavam confusos e irritados, mas não se atreveriam a atacar novamente. A verdade começou a se misturar com a fumaça da sala. E Lucas tinha que decidir agora. O que ele faria? Ele tinha a chance de mudar tudo, de reescrever a própria história deles. Se você é meu pai, então você vai fazer o que é certo. Salve meu irmão! Ele gritou a plenos pulmões e a determinação em suas palavras fez ressoar um eco de esperança. O homem interno, agora desgastado pela verdade pesada de ser um pai, hesitou, os olhos marejados. Eu prometo, eu vou fazer tudo. Ele ergueu os dedos e, nesse momento, a equipe médica se concentrou nos feridos. Lucas olhou para a mulher, para seu irmão, e respirou fundo. O mundo poderia ainda ser consertado. E, enquanto o som dos sirenes se aproximava mais perto, um novo tipo de esperança começou a brotar. Era a promessa de um futuro, talvez doloroso, mas que eles poderiam combater juntos. Assim a cena se fechava. O recomeço estava ali, a luz do dia que começava a se formar. Mas a pergunta pairava e ficava no ar. Eles realmente conseguiriam vencer essas tempestades? E qual seria o preço de tudo isso? Se você chegou até aqui, saiba que essa história não termina com uma simples palavra. Hoje, você teve uma visão da vida entrelaçada nas mentiras, nas verdades reveladas e nas lutas silenciosas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações sobre este desfecho, suas teorias e o que você acha que vai acontecer a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada e se envolver com o que está em jogo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte essencial desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.